Agora que nós já temos os linters configurados, o Prettier funcionando, também já temos os testes passando, a gente precisa começar a trabalhar também com a estilização do nosso boilerplate. E para isso a gente vai utilizar o Styled Components, como tinha falado lá na parte da teoria. E tem um detalhe já para avisar. O Styled Components dentro da estrutura do Next com server-side é um pouquinho diferente. E muitas vezes as pessoas esquecem que precisam fazer dessa configuração do lado do server-side. E o que acontece é que a pessoa faz todo o Styled Components, aí abre a página, às vezes não está com estilo, aí dá um refresh e o estilo pega. E a pessoa fica, ué, mas por que pegou? Por que funciona, às vezes não funciona? O que isso está acontecendo? Isso acontece porque o Styled Components ele precisa renderizar do lado do servidor junto com a parte também da estrutura dos componentes do React. E se você não configurar isso corretamente, é possível que os componentes já renderizem e aí você já tem a página renderizada antes do Styled Components renderizar e aí fica toda essa confusão. Então, é só avisando que tem alguns detalhes, a gente vai trabalhar em cima desses detalhes para vocês verem como que funciona e o jeito correto de se fazer funcionar o Styled Components com Server-Side Rendering dentro do Next. Então, a instalação é básica, né? Ele fala para você instalar o Styled Components, o que é normal, só que ainda tem alguns detalhes, como eu disse. O primeiro detalhe é que, como a gente está usando o TypeScript, é importante que a gente instale também os types do Styled Components. Assim a gente consegue as definições corretas de todos os chips e aí tudo fica funcionando melhor para a nossa estrutura. A outra coisa é que a gente também precisa configurar o Babel para ele funcionar corretamente. Para isso também tem um plugin que a gente precisa instalar e dentro desse plugin, inclusive, a gente tem a parte do SSR ali. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro eu vou instalar essas dependências aqui que são de desenvolvimento, que são o do Babel e do TypeScript, e depois a gente instala só a do Styled Components ali, que é a que a gente precisa de produção mesmo. Então, vou copiar isso aqui, vou vir aqui no meu editor, ok? E aí aqui no editor, então, eu vou botar yarn add --dev, eu já tenho até aqui ó, os types e o plugin do Babel. Ele já vai instalar aqui, enquanto ele vai instalando eu vou fazer o seguinte, eu preciso configurar aqui no Babel com o preset dele. Então para configurar, ele já até passa aqui embaixo, eu preciso passar essa partezinha aqui dos plugins. Então vou copiar essa parte, vou vir aqui, acima de presets e vou colocar. Então aqui eu só estou passando o nosso plugin do Styled Components, o SSR no caso eu quero que seja true, e eu continuo com os outros presets do Babel do Next e do Babel do preset do TypeScript, ok? Fiz isso, já deve ter instalado, já instalou realmente. Agora eu vou instalar o Styled Components. Então vou vir aqui, copiar Styled Components e vou instalar ele. Então yarn add e vou botar o Styled Components. Repare que eu não passo --dev porque o Styled Components a gente necessita para o projeto em si mesmo. Ele não é só para o momento de desenvolvimento, ok? Então, fiz isso, eu já tenho aí, então, o nosso Styled Components praticamente configurado. Falta um detalhe. Qual é o detalhe? Para ele funcionar dentro do Next, a gente precisa fazer uma configuração no arquivo de Documents. Esse arquivo de Documents é um arquivo padrão do Next, onde a gente tem uma certa quantidade de informações ali. Eu já vou explicar isso aí. Mas então, olha só, ele já diz aqui na própria documentação do Styled Components, ele já dá uma URL mostrando o que a gente tem que configurar, que é esse arquivo aí, underline documents. E aí, o que é esse underline documents? Lá na documentação do Next, a gente tem aqui explicando sobre a questão de customizar esse document. O document, ele é um arquivo do próprio Next, que já contém toda a estrutura de HTML, do head, do main e principalmente os scripts que a gente precisa para o Next. Então, quando a gente cria uma página, por exemplo, se a gente não tiver um document, um arquivo criado, ele tem uma estrutura própria que já faz toda essa configuração. Ou a gente pode customizar esse document recriando ele. Então ele até diz aqui, ó,
para você sobrescrever o Documents Default, é só você criar um arquivo underline documents dentro da pasta Pages, que é exatamente o que a gente vai fazer para a gente poder passar essa configuração aqui, que faz toda a estrutura, né? Usa o Server Style Sheet do Styled Components para poder funcionar com SSR. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou copiar esse código aqui, vamos lá no nosso editor, aqui em Pages, eu vou criar um novo arquivo, que é o underscore, ou underline, documents.tsx. E aí eu vou colar isso daqui. Reparem que o nosso TypeScript já está apitando. Ó. Ele está falando, ó, isso aqui não pode, porque você está dizendo que o CTX é implícito, é um N. A mesma coisa para o app, a mesma coisa para o props. Por quê? Porque a gente não está definindo tipo aqui, a gente tem que definir. No caso, esses tipos aqui eles são definidos pelo próprio document. E é a partir desse contexto que a gente gera as informações. E esse contexto aqui, ele tem um tipo do próprio Next, que se chama Document Context. Então, eu já coloquei o Document Context, ele já importou automaticamente aqui para cima para mim, do Next Document, e reparem que agora ele já sabe o tipo do meu CTX e, consequentemente, ele já sabe o tipo da app, que é Next Component Type, ele já sabe do props, então, ó, agora eu já tenho, então, o meu arquivo TSX válido. E só tem mais um detalhe aqui que no do Styled Components lá que a gente copiou não tem, mas eu gosto de fazer, que é essa estruturazinha aqui no final, esse render aqui, eu costumo colocar por quê? Às vezes eu quero editar, por exemplo, a linguagem do HTML, passar o lang para cá, dizendo que é PTBR. Alguns detalhes também que acontecem que se eu não passo isso aqui, ele vai colocar algumas renderizações padrão do Next, que às vezes eu já reparei que são conflitantes com o Styled Components. E algumas outras coisas que eu utilizo. Então, para não ter esse problema, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou importar essas coisas aqui, ok? Vou copiar, vou importar aqui em cima também, e vou copiar esse render aqui, vou colocar aqui embaixo. Então, eu tenho a renderização aqui. E aí eu posso passar, por exemplo, é um HTML normal, eu posso passar, por exemplo, a linguagem aqui, e aí eu posso passar, por exemplo, o PTBR, né? Ou eu poderia passar qualquer outra linguagem que eu quisesse. Bom, gente, isso aqui é a estrutura já funcional. Se eu mandar rodar, por exemplo, esse código aqui com yarn dev, ele já vai rodar, olha só, ele já iniciou o servidor, já compilou tudo certinho. Se eu abrir, ele já está funcionando aqui direitinho, ok? Inclusive, eu não sei se vocês repararam, mas ele já até identificou a linguagem ali, já mostrou para mim, então ele está realmente funcionando. Só que a gente ainda não está usando Styled Components nem nada. No próximo vídeo, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser remover essa parte aqui da página e criar um estilo global, que em geral é aquele estilo onde a gente remove algumas coisas como as margens, a gente define um box sizing, tipo um reset padrão já de alguns detalhes. E aí a gente vai ver isso no próximo vídeo, ok?